Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com um chá bem quente, ainda quente demais pra beber, mas pra gente conversar um pouquinho mais sobre audiobooks. Como vocês talvez já saibam, a Outbooks, uma plataforma de livros em áudio aqui do Brasil, me convidou então para explorar os audiobooks esse mês. E o vídeo de hoje é para mostrar algumas coisinhas do catálogo deles que eu acho realmente interessantes. E são livros que eu gosto muito e que eu acho que são dicas ótimas para ouvir em áudio também. E uma coisa muito legal da Out também é que a gente tem sempre uma amostra, um trechinho do livro sendo narrado, então a gente pode ter um gostinho antes de comprar e de ouvir o livro para saber se a gente gosta. E caso vocês fiquem interessados, eu vou deixar todas as informações completas ali embaixo, mas tem um cupom de desconto aqui do canal que dá um desconto bem grande no primeiro mês de assinatura da plataforma. Com o desconto fica só 99 centavos o primeiro mês e dá acesso a vários livros do catálogo da Out, então dê uma olhada caso vocês estejam interessados em experimentar também. Bom, minha primeira indicação então para ouvir lá no Outbooks é um livro que eu li antes de começar o canal. Eu não sei se eu falei muito sobre ele aqui já, que é o 1984 de George Orwell. Eu acho que esse é aquele tipo de livro que a gente tem que conhecer em algum momento da vida, assim. Eu acho que é aquele tipo de livro meio inescapável, assim. E ele é um livro muito interessante pra gente pensar certas coisas, né? Então ele vai escrever esse livro na década de 40, pensando num futuro distópico em que existe toda uma sociedade totalitária que não dá opção de escolha para os seus cidadãos. E talvez a grande diferença, a grande sacada do Orwell para contar essa história é que boa parte tem a ver com a manipulação da língua e dos usos que a gente faz da língua. Então, desde palavras que pararam de ser usadas e pararam de ser dicionarizadas, afinal, seus significados não eram interessantes para aquela sociedade, até a criação de novas, e até que ponto, cada indivíduo pode fazer com a linguagem. Então, o personagem principal desse livro vai ter um diário, então tem toda uma questão com a escrita que faz com que esse seja um livro distópico interessante para nós que amamos livros também, porque traz toda uma reflexão sobre o papel da língua nesse processo democrático, processo político. A narração, então, desse livro é do Paulo Vinícius Justo Fernandes e eu vou tocar agora um trechinho para vocês. Nova fala, duplo pensamento, a mutabilidade do passado. Winston tinha a sensação de estar vagando pelas florestas do fundo do mar, perdido num mundo monstruoso, em que o monstro era ele próprio. Estava sozinho. O passado estava morto, o futuro era inimaginável. Que certeza podia ter de que, naquele momento, uma criatura humana, uma que fosse, estivesse do lado dele? E como saber se o domínio do partido não seria para sempre? Minha próxima indicação, então, é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Vocês vão ver, tem vários livros de literatura brasileira clássica já na plataforma. E eu acho que dos que estão lá, o meu favorito provavelmente é Dom Casmurro. Para quem não conhece, o que eu acho pouco provável, mas enfim, é um livro sobre uma pessoa mais velha que tem esse apelido de Dom Casmurro, contando as memórias da sua juventude, da sua vida adulta e o que levou ele a ficar casmurro, a ficar sozinho. Então ele basicamente teve uma briga feia e uma separação da esposa por achar que ela tinha um caso com um amigo dele. E toda essa questão do ciúme e do fato dele ser um advogado tentando contar a sua história e nos convencer também do seu ponto de vista é uma das camadas que agregam ao livro. O que eu achei particularmente interessante de ter tantos audiolivros de literatura brasileira mais clássica na Out é que são livros que muitas vezes a gente tem dificuldade de ler quando tá no segundo grau, né? E tem que ler para vestibular e tem que ler para coisas assim. Eu mesma, na época do segundo grau, sofri muito com alguns livros no vestibular. E eu acho que pode ser uma saída interessante tentar ouvir eles em áudio e ver se isso não muda um pouco também a nossa impressão sobre esses livros. E a narração desse livro, então, é do Rafael Cortez. Vou deixar um trechinho para vocês também. Capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado.
A casa em que moro é própria. Fila construída de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste a imprimi-lo, mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga Rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Bom, o terceiro livro que eu queria indicar hoje é O Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli. Esse livro tem uma coisa muito especial do audiolivro dele. E como eu li faz bastante tempo, também é um livro que eu li antes de ter o canal, eu tô realmente pensando muito sério em reler esse livro via áudio, porque ele é narrado pelo próprio autor, então ele é narrado pelo Lourenço Mutarelli. Eu achei isso muito legal. Bom, é uma história também já conhecida, eu acho, existe também um filme sobre esse livro, mas é a história desse personagem que começa a encucar muito, a ficar muito incomodado com o cheiro que vem do ralo do banheiro dele. E a partir disso, isso desencadeia, ou isso vira toda a centralidade da vida dele, uma espécie de loucura desse personagem vai gerar ao redor desse cheiro do ralo. Então a gente tem esse personagem quase que caindo na toca do coelho, mas num sentido muito ruim, numa coisa muito negativa, assim, esse personagem enlouquecendo e tal. É um livro muito interessante, muito importante, eu acho, da nossa literatura mais contemporânea. E, enfim, incrível que a gente possa ouvir esse livro sendo narrado pelo próprio autor. Vou deixar um trechinho também. Soran era um anagrama. Foi isso que ele me disse. Disse também que pagou um preço muito alto para conseguir o relógio. Ele tirou do bolso de seu paletó uma pataca, toda de ouro. Notei que um dia ela teve uma tampa de proteção. Jura que o mesmo pertenceu ao professor Soran. Eu perguntei quem diabos era Soran. Ele me disse que Soran era um anagrama. Ele retomou o relógio de minhas mãos e o devolveu ao bolso interno de seu paletó. E então, quanto vão me dar por ele? Vi um forte cheiro de fossa que subia do ralo e invadia meu nariz, invadia a sala toda. Cheiro de merda, é do ralo, afirmei. Acho que fiquei com vergonha de que ele pensasse que o cheiro vinha de mim. Bom, o quarto livro que eu queria indicar para vocês hoje é o Mamãe e Eu e Mamãe, que é um livro da Maya Angelou. É um livro de memória dela e ela vai contar principalmente os acontecimentos ali da infância, da adolescência e um pouco da relação dela com a mãe depois disso, já enquanto adultas. Então é basicamente um livro de memória sobre a relação dela com a mãe. A mãe dela era uma pessoa bastante impressionante, bastante importante, bastante agilizada, bastante articulada também, mas nem sempre foi uma mãe tão presente, tão talvez dedicada, principalmente em relação à infância e adolescência. Então a Maya vai falar sobre muito sobre esse sentimento ambíguo de ao mesmo tempo admirar essa pessoa que fez tantas coisas e ter esse amor que filhos têm por mães e pais, ao mesmo tempo de sentir essa falta, essa ausência, de ter que lidar com isso. Então é um livro muito complexo em termos desses sentimentos e vou deixar um trechinho para vocês. Então ele é narrado pela Luciana Luque. Como consegui tornar-me Maya Angelou? Muitas vezes senti vontade de citar Topsy, a menina negra de A Cabana do Pai Tomás. Eu me senti tentada a dizer, não sei, eu cresci, só isso. Mas nunca usei essa resposta por diversos motivos. Primeiro, porque li esse livro no início da minha adolescência e fiquei constrangida com a garota negra e ignorante. Segundo, eu sabia que me tornara a mulher que me tornei por causa da avó que eu amava e da mãe que vim a adorar. E por fim, o último livro que eu queria indicar para vocês hoje é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. Esse é narrado pela Carol Duarte. Foi um livro que eu demorei bastante tempo para ler, considerando a época que ele saiu e tal. Eu acabei lendo ele só ano passado. Mas um livro muito gostosinho, com uma escrita muito bonita, um jeito muito bonito de contar uma história. E uma história muito sensível também sobre a história de duas irmãs, duas jovens mulheres na década de 40. Então, como era ser mulher, as expectativas que se tinham quanto a ser mulher, e
caminhos diferentes e escolhas diferentes que elas vão tomar e o que isso vai desencadear também. O livro é muito interessante pelo jeito que ela vai ter de descrever certas coisas, ela tem um cuidado bonitinho com a linguagem do livro, e isso ajuda muito a dar esse toque de sensibilidade para a história e o resultado é bem legal. Então eu vou mostrar um trechinho para vocês também. Cara leitora, prezado leitor. Muitas das histórias descritas nesse livro de fato aconteceram. Já houve no Rio de Janeiro corpos empilhados nas ruas por causa da gripe espanhola. Os versos que saíam da boca de Maria Rita foram adaptados de Olavo Bilac, e o anúncio publicado depois que ela se trancou no quarto apareceu no Jornal do Comércio. Bom, pessoal, é isso. Então essas eram as minhas indicações por hoje. Eu sei que alguns de vocês já conhecem audiolivros de antes e alguns de vocês já comentaram comigo também que começaram a ouvir a audiobooks e leram coisas legais. Então, se for o caso, deixem aí embaixo nos comentários as indicações de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!